Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje o nosso papo é reto, sem enrolação e sem tabu. O alisamento ético quebra cabelo? Essa pergunta vive aparecendo por aqui. Então, bora responder de uma vez por todas e com provas, tá? Se você já ouviu por aí que toda química quebra o cabelo, que alisamento ético é lenda, ou que o negócio é fazer progressiva mesmo, que dá tudo certo. Fica comigo e assiste até o final desse vídeo. Porque eu vou te mostrar que sim, o alisamento ético, ele pode quebrar o cabelo, se for mal feito. Isso mesmo. O problema não é a química. O problema é a falta de avaliação, de técnica, falta de bom senso e às vezes até a falta de humildade profissional também, né? Porque o cabelo, ele não é igual. Todo cabelo é diferente. E tem cabelo que é como um coração partido. Já sofreu tanto que qualquer coisinha faz ele desabar. Bom, você quer ver um exemplo real do que eu tô falando? Essa cliente chegou aqui no salão desse jeito, igual no vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Fios super frágeis, quebrando, só de olhar pro cabelo ele já tava quebrando. Queda acentuada, couro cabeludo também pedindo socorro. Ela vinha de vários alisamentos ácidos e o cabelo já estava no limite do me salva, pelo amor de Deus. E aí o que a gente fez? Desistiu? Chorou junto? Não. A gente avaliou com calma e inteligência. Porque o diagnóstico é tudo. A primeira coisa que eu fiz foi o teste de mecha. Porque só ele vai me dizer se o cabelo aguenta ou não um novo processo. Embora o cabelo já estivesse me dizendo que com água ele estava partindo. Mas, como o teste é o nosso raio-x, sem ele a gente não consegue trabalhar, sem ele a gente trabalha no escuro. E aí, esse teste ali me mostrou que dava para alisar, mas com muito cuidado e com o ativo certo. Então, nesse vídeo aqui do lavatório, a cliente veio, me falou o desejo dela, que ela gostaria de alisar a raiz do cabelo, que já estava crescida e já estava incomodando-a. Com o cabelo seco, eu já notei que ela realmente já tinha um crescimento de raiz ali dos seus 3 centímetros, assim, de 3 dedinhos. Eu notei que ela tinha uma oleosidade excessiva, ela tinha o cabelo do comprimento com aquele aspecto de vitrificação, né? Aquele fio mais rígido com as pontas mais opacas, característicos de quem faz realmente alisamento com ácido. E o desejo dela é mudar a forma de alisar, porque ela não estava contente com o cabelo dela. Então ela me conheceu pelas redes, viu e gostou do meu trabalho e veio buscar um novo jeito de alisar o cabelo sem que acabasse nos mesmos efeitos ruins do alisamento que ela usava anteriormente. Então, mesmo que eu já tenha visto que o cabelo dela provavelmente não tinha resistência, eu fiz o teste de mecha. Por que eu fiz o teste de mecha? Porque ele é como se fosse um raio-x. Com ele eu consigo medir o nível de dano e eu consigo mostrar isso para a cliente de uma forma mais ilustrativa. Porque uma coisa é eu entender, outra coisa é a dona do cabelo entender comigo. Ela precisa também compreender. Então eu faço o teste de mecha também quando o cabelo tá gritando socorro? Faço. Por quê? Porque a cliente também tem que ver. Porque se eu não fizer o teste de mecha e mostrar para a cliente, ela pode achar que é má vontade minha, porque ela não entende de cabelo, né? Quem entende somos nós profissionais. Então, se eu não fizer e mostrar para ela, ela vai achar que foi má vontade, que eu não estava interessada, né? Pode acontecer. Então, eu gosto de fazer o teste de mecha por outro motivo também. O cabelo ele nos surpreende. Tem cabelo que mesmo estando em estados de comprimento, de ponta muito danificado, ele ainda tem resistência na emenda para suportar o retoque, né? Por exemplo, na mudança de método do ácido
pro ético. Então, eu levei ela pro lavatório, lavei o cabelo, e aí no próprio lavatório, só com o cabelo molhado, eu já identifiquei a elasticidade, como vocês podem ver aqui no vídeo. Eu identifiquei elasticidade e só no manipular desse cabelo, massageando, eu vi uma quantidade enorme de fios quebrando. Então, esses fios menores, assim, em pedaços, diversos pedaços, eles são quebra. Eles estão literalmente quebrando, se partindo, devido ao uso do ácido. Porque o ácido, ele vitrifica o fio, né? O cabelo perde essa capacidade de emoliência. Então, no atrito, ele se parte como se ele fosse um cabelo de vidro. E aí, quando ele é molhado, ele fica extremamente elástico, também se partindo facilmente. Por esse motivo, né, que a gente vê aí no lavatório cabelos quebrados. E também tem fios inteiros que são provenientes da queda. Então percebem que a gente vê aí queda e quebra. Isso é uma coisa importante de explicar para a cliente, a diferença entre ambos. Porque quando ela vê o cabelo se desprendendo, ela junta tudo ali como se fosse uma queda ou como se fosse uma quebra. Então é importante mostrar para ela os diferentes tamanhos de cabelo, o que foi da quebra e o que foi da queda, tá? Isso é muito importante. Então, ao fazer o teste de mecha dela, eu usei duas forças diferentes, duas bases, vamos dizer assim. O tioglicolato de amônio e o tioglicolato de AMP. Por que eu usei os dois, tá? A raiz dela, crescida, estava natural, sem alisamento. Toda ela, tá? Então vamos colocar aqui 3 centímetros de raiz, todinho, cacheadinho, ok? Só que essa parte aqui tá natural, sem alisamento e sem tintura. E já essa parte aqui, ó, tá natural, sem alisamento, mas com tintura, que ela tinha feito o retoque da raiz e ela usou um tonalizante sem amônio, tá? Então essa era a realidade da raiz dela. Passou então essa parte aqui 100% natural, o cabelo tá virgem. Aqui o cabelo tinha tonalizante, mas tinha cacho, tinha ondulação. Aqui tinha uma emenda entre o cabelo natural sem alisamento e o cabelo alisado com ácido glioxílico. Então essa era a realidade do cabelo da minha cliente. Um comprimento vitrificado que estava se partindo e uma queda, um eflúvio intenso, cuja quantidade de fios que estavam se desprendendo por dia era imensa, né, de dar aqueles tufos de cabelo na escova. A questão da queda capilar, ela pode sim ser agravada pelo uso do alisamento ácido. Por quê? Porque o ácido, a gente já sabe que se ele entra na corrente sanguínea através da pele, ele chega lá onde os folículos pilosos estão. A gente sabe que ele vai remover a barreira de proteção da pele, a gente sabe que ele vai coçar, arder, queimar e vai trazer um problema para aquela pele do couro cabeludo, e isso pode piorar a queda. Fato. Não que ele seja o fator, né, causal principal, mas ele pode agravar essa questão da queda. A queda dela já estava sendo investigada, ela já está em processo com o endocrinologista. Caso ela não tivesse procurado ajuda médica, eu iria orientar para que ela procurasse ajuda médica, tá? Nem que fosse um ginecologista ou então um dermatologista, mas ela precisaria ir ao médico para avaliar como que estão os hormônios, as vitaminas e toda a questão de saúde dela, tá? Para que ela ajuste o que está causando essa queda. Então, paralelo à queda, ela tem a quebra. Então, a gente tem duas questões. A queda, após o tratamento dela ser efetivado, ela vai cessar, né? E o que vem depois da queda sempre é a repilação, o nascimento desses cabelos que caíram. Então, ela vai ficar cheia de fios novos, fios esses que são os que caíram e estão voltando a nascer. Então, ela vai ter muito volume de raiz,
que vai gerar aqueles fios mais leves, que formam aquele efeito de algodãozinho aqui por cima. Isso vai fazer com que ela queira mais ainda fazer o retoque da raiz. E é o que já estava acontecendo, porque ela já está em queda há um bom tempo e ela já está com um volume considerável de fios novos. Aí somou essa quantidade de fios novos com a ponta que está ficando mais rala devido à quebra somado à queda. Então, é o momento certo para ela trocar o método de alisamento do ácido para o alisamento ético. Porque o alisamento ético, ele deixa o cabelo mais encorpado, diferente do ácido que comprime a estrutura do fio e deixa mais fino, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o teste de mecha com tioglicolato de amônio e com tioglicolato de AMP. Então, qual que foi o raciocínio, né, para a escolha dessas duas bases? Com o tioglicolato de amônio, eu consigo alisamento eficaz em cabelos resistentes, ou seja, virgens, mais grossos, que é justamente o caso, ó, desse cabelinho dela aqui. Lembra que eu falei para vocês que esse cabelinho dela aqui tá 100% virgem? Só que eu tenho aqui uma região onde eu tenho tonalizante, né, e tem ondulação. Então, meu raciocínio foi, eu vou usar o tioglicolato de amônio aqui. Quando ele já tiver com um tempo certo de ação, que eu ver que esse cabelo começou a alinhar, aí eu venho e desço ele um pouquinho para cá, deixo rapidamente, porque esse aqui vai alinhar rapidinho, devido ao fato dele já ter tonalizante. Aí alinhou aqui, eu tiro, né? Então, foi um dos meus raciocínios. E o outro foi, eu faço o tioglicolato de AMP. Como essa região aqui, ela é bem quente por ser mais próximo aqui do couro, eu consigo que o tioglicolato de AMP me traga um nível de alinhamento. Alinho também essa parte aqui que tem o tonalizante, só que mais lentamente, então eu tenho mais tempo para trabalhar, posso inclusive aplicar tudo junto. E o tioglicolato de AMP, ele tem mais tolerância com essa emenda, onde eu tenho ali o alisamento ácido, já que o tioglicolato de AMP, ele não tem um agente dilatador, né? Então ele vai ter muito mais tolerância com a região da emenda. Então eu tive os dois raciocínios e aí eu fui testar, né, qual dos dois iria mais dar melhor para o cabelo dela. Então foi isso que eu fiz. Fiz o teste de mecha com os dois. E nesse caso, né, eu vi que o tioglicolato era o mais indicado. Então aqui no vídeo dá para ver bem no teste de mecha a emenda, a parte natural com a parte já alisada pelo ácido, como que ela ficou. Gente, no teste de mecha, vejam, entendam bem, no teste, apenas no teste de mecha, eu desço o creme alisante para emenda, porque eu quero ver como essa emenda vai se comportar. Eu preciso ver o limite dela, para mim entender como que eu vou proceder caso o creme alisante ele desça um pouco para a emenda no dia que eu esteja fazendo esse cabelo todo. Então o teste de mecha é isso, é para você testar, é para você conhecer, é para você não ser surpreendido depois. Ele é o seu mapa, é ele que vai te guiar, é ele que vai te mostrar como você vai seguir dali adiante. Então eu desci o produto alisante para a emenda. E aí o que eu percebi com esse teste? Que onde eu usei o tioglicolato de amônio, eu tive um nível de alisamento lá na parte natural excelente. Só que na emenda ele fragilizou. Então, no AMP eu percebi que ele teve um nível de alisamento não tão alisado como o do amônio, né? Ele teve ali um pouco de ondulação, mas ele teve uma emenda com resistência. Então aí eu tinha duas formas. Eu poderia fazer com a AMP ou eu poderia fazer com amônio, desde que ela seguisse uma rotina de tratamento para fortalecer essa região da emenda e a gente programar esse retoque dela para daqui 4 semanas. Então a gente tinha essas duas opções. Em 4 semanas, ela tratando o cabelo, conforme as minhas orientações, ela faria o amônio e ela teria um nível de alisamento mais intenso. Ou ela faria o AMP, ela poderia fazer na semana seguinte,
porém ela não ia ter um nível de alisamento como o do amônio. Ele iria baixar bastante ali o volume, ele iria alinhar, mas ele não ia ficar aquele liso, né, de cabelo japonês. Então, mostrei as duas opções para minha cliente, que eu chamei de plano A e de plano B. E aí eu transferi para ela as opções e ela decidiu junto comigo. Então, olha que bacana, né? Foi um bate-papo, foi uma troca. E aí ela falou o seguinte, olha só que interessante. Se fosse o seu cabelo, qual você faria? Ela falou isso para mim. Então, eu respondi para ela, se fosse o meu cabelo, eu faria com tioglicolato de AMP. Por quê? Daqui 4 a 5 meses, você vai retocar a sua raiz de novo. E aí, a sua emenda, ela estará muito mais forte e eu posso trabalhar nela com amônio e ter contato com a emenda do AMP, porque são bases que conversam entre si. E aí, o nível de alinhamento que ficou faltando com a AMP agora, eu consigo te trazer no próximo retoque com amônio. E nesse meio tempo, você vai tratando o seu cabelo conforme as minhas orientações. E assim a gente seguiu. Fiz a aplicação com o tioglicolato de amônio, tá? E aí, como vocês vão ver aqui na foto, esse aqui é o cabelo dela e a forma que foi aplicado o produto. Então, notem que o creme alisante, ele é aplicado apenas na raiz crescida. No dia da aplicação, não é descido o produto alisante para a emenda. Ele fica bem ali, ó, entre o natural e o que está alisado, sem ultrapassar o limite. Lembrando que também é feito um processo de proteção dessa emenda e do cabelo que foi processado pelo ácido, para que evite o máximo de contato do creme alisante com essa parte que foi processada. Até porque o alisamento, ele é uma química e ele vai ser bem-vindo para a função ao qual ele se propõe, que é alisar o cabelo. Então, se o cabelo está alisado, não faz sentido nenhum eu passar creme alisante ali, porque eu não vou ter o bônus dele, eu só vou ter o ônus. Só isso, porque o cabelo já está alisado. Não adianta pensar assim, eu vou descer o creme alisante para as pontas porque vai dar brilho. Não é isso. O brilho você vai ter com o tratamento. O brilho você vai ter na hora que você fizer uma reposição hidrolipídica e tratar a porosidade das cutículas. Cutículas bem tratadas, o cabelo brilha. É assim que você vai fazer. Não é descendo creme alisante para a ponta, de forma alguma. Então, usei o tioglicolato de AMP, fiz essa aplicação. Como eu fiz uma aplicação de retoque de raiz, onde o ativo ficou bem mais próximo aqui da raiz, eu respeitei criteriosamente o sentido de nascimento dos fios. Então, vocês vão notar que nessa região aqui do vértex, onde a gente tem um roda-moinho, também chamado de reversão, né? O cabelo nasce em sentidos opostos. Então, é uma zona onde, se eu não respeito o sentido de nascimento, eu posso ter problema, né? A formação de cotovelos, que nada mais é, o cabelo nasce para cá. Se eu não aplicar nesse sentido, se ele nasce para cá e eu aplico para cá, na hora que ele nascer, ele vai formar uma dobra, tá? Então, esteticamente não fica bonito, dá para sentir, dá para perceber, e essa região ali de dobra, ela pode ser uma zona de ruptura com muita facilidade, de quebra. Então, no tioglicolato, se eu me aproximar da raiz, porque aquela raiz ela tem uma ondulação, ela forma um cacho, eu preciso respeitar o sentido de nascimento, ok? Então, fiz ali a aplicação, esperei o tempo de pausa correto, e aí finalizei o processo, né? Lavei, retirei todo o produto alisante, fiz a neutralização do cabelo. Nesse caso, eu escovei o cabelo e pranchei também antes da neutralização. Então, escovei, pranchei, neutralizei. E aí, depois que eu neutralizei, eu removi o creme neutralizante e fiz uma reposição naquele cabelo, que é a reparação dos danos. Então, eu repus o que aquele cabelo estava precisando. Estava precisando de
força, de resistência. Então ele precisava de um reparo no córtex, que é a região do cabelo onde a gente tem resistência. E ele estava precisando também de um reparo periférico, justamente nas camadas cuticulares, para que o tratamento que eu fiz no córtex ele permaneça ali dentro e para que as cutículas fiquem bem alinhadas, sobrepostas, refletindo a luz, dando brilho para esse cabelo e devolvendo, né, a emoliência que ele não tinha. Então, finalizei isso, o meu alisamento está pronto. E aí depois é a cliente manter a sequência de tratamentos e a gente aguardar ali um período de 4 ou 5 meses, dependendo do crescimento dela, para que a gente faça um novo retoque de raiz e sempre respeitando o sentido de nascimento, respeitando a emenda, avaliando na época o cabelo novamente para montar um novo projeto ali para aquele retoque. E dessa forma ela vai passar por uma transição, ela já começou uma transição de método de alisamento. Ela está saindo do ácido e está indo para o alisamento ético. E aí, à medida que esse cabelo for crescendo e fazendo novos retoques, ele vai ser o substituto do cabelo com ácido. Não é da noite para o dia, isso leva tempo, é preciso ter planejamento. Ela vai ter um cabelo dos sonhos, só que tudo isso com planejamento correto e com amparo profissional. Então, sempre que ela voltar, ela vai estar sendo orientada pela nova forma de tratar aquele cabelo, pelo ajuste dos produtos que ela usa em casa, formas de aplicação, shampoo, tudo isso também é muito importante, tá? E assim, dessa forma, ela vai conseguir passar pela transição e ter o cabelo dos sonhos, um cabelo com mais movimento, um cabelo mais cheio, um cabelo sem quebra, um cabelo sem estar vitrificado, um cabelo maleável com cara de cabelo mesmo, né? Com naturalidade, sem aquela cara de cabelo alisado. E eu falei, e agora eu vou mostrar. O resultado do cabelo dela foi esse. Então, fios com brilho, movimento, sem rigidez, sem aquele aspecto plástico, né? Até porque o tratamento também trouxe muito mais leveza para esse cabelo, tá? Esse tratamento, ele é um tratamento que eu gosto muito, inclusive eu fiz ele no meu cabelo hoje, né? Tanto que meu cabelo tá super brilhoso, super macio. E vamos ser bem sinceras, qualquer química pode quebrar o cabelo. Se ela for feita sem avaliação, sem conhecimento, sem o respeito pelos limites do cabelo, mas quando ela é feita com ética, com técnica, com responsabilidade, o que você entrega é isso. O resultado real, o resultado duradouro e com muito mais saúde capilar. No tioglicolato, você pode fazer a neutralização no cabelo úmido ou você pode fazer a neutralização no cabelo seco. Depende do resultado final que você deseja. Como assim? Vamos pensar que nessa cliente eu usei o tioglicolato de AMP e ela já tem um comprimento bem liso e ela quer retocar, né, a raiz dela que está lisa. Se eu tivesse trabalhado com amônio, eu teria conseguido um nível de alisamento para ela que estava com a raiz virgem muito liso. Se eu neutralizasse úmido, ela teria um liso mais natural, com fios mais não tão alinhados, sabe? E aí, se eu escovo o cabelo dela e faço uma prancha, eu consigo um nível de alisamento mais organizado e com um liso mais intenso. Porque qual que é o raciocínio, gente? Quando eu neutralizo, eu estou introduzindo no fio de cabelo lá dentro uma molécula que vai religar lá dentro do fio o que é responsável pelo formato do fio. Então, vamos pensar que eu tenho lá dentro um monte de estruturas ligadas umas nas outras, que geram o formato do fio, a ondulação ou o cacho. Aí, quando eu coloco o creme alisante, que ele penetra lá dentro, ele desliga. Então, ele tira aquele formato de onda e ele deixa liso. Então, eu vejo isso, né? Eu vejo isso acontecer a olho nu. O fio tá liso ali. Eu lavo com shampoo, ele tá liso ali. E aí,
essas coisinhas lá dentro do fio, quando eu coloco o neutralizante, elas se conectam, pluft, no formato que está na hora que eu coloco o creme neutralizante. Então pensa aqui comigo. O cabelo tá molhado, tá? Isso é uma explicação bem a grosso modo, tá, gente? Mas é porque eu quero que vocês entendam essa questão do escovar ou não escovar, do pranchar ou não pranchar. Então, eu desliguei aqui essa estrutura e ele tá molhado, né? Aí eu vou religar essa estrutura, aí eu vou religar no cabelo molhado. Olha só, religuei. Agora, se eu escovar, olha que mudança. Ele alinhou mais, porque eu escovei e pranchei. Então, na hora que eu passar o creme neutralizante, olha como esse formato intensificou um pouco mais o liso, entende? Não foi o calor que fez o cabelo alisar. Ele já estava liso pela força química, pela ação química. Mas o fato de eu ter alinhado esse cabelo mais um pouco com o calor da chapinha do secador, né? Eu vim ali, alinhei mais, então eu vou conseguir o resultado de liso mais intenso. E aí eu quero também que vocês raciocinem o seguinte: se eu tenho uma emenda super frágil, cuja eu quero, né, protegê-la de qualquer dano, eu não quero que ela sofra mais, porque ela já está com o sofrimento de uma vida inteira, né? A coitada já está muito machucada, então eu não quero machucar mais aquela emendazinha ali, onde tem o ácido. Eu quero proteger ela. E aí eu vou fazer o retoque da raiz, eu preciso alinhar ela com o secador e com a prancha. Então, qual a melhor forma? Eu venho, seco esse cabelo com o jato do secador. Não preciso puxar esse cabelo, não preciso, tá? Eu só preciso secar ele 100% com uma escova até mais grossa, uma escova ventilada. Eu venho e alinho ele com a mínima tração. Tração é o puxar, tá? Então, com a mínima tração. E aí eu venho e faço a prancha só na minha raizinha. E aí é onde que tá o pulo do gato que eu falo. Se eu tenho aqui uma raiz pequenininha, que eu quero proteger a emenda, e aí eu venho fazer o alinhamento com a prancha e pego uma prancha. Isso aqui é uma prancha padrão, tá? Geralmente é a mesma largura em todas elas. Pode ser aquela da Lise, pode ser aquela da Babyliss Pro, essa daqui é da MQ. Então, independente da marca, eu quero que vocês se atentem à largura. E aí eu tenho uma raizinha pequenininha. Se eu venho aqui, ó, e passo a prancha, concorda comigo que eu já passei a prancha aqui na minha parte natural e eu concentrei também calor na emenda? Olha só que interessante. Então, para me proteger essa emenda e não concentrar calor nela, o que que eu faço? Eu uso essa prancha aqui. Olha que bacana, gente. Ela é da grossura do meu dedo, do mindinho, bem fininha. Então, com ela, eu consigo concentrar o calor, ó, na raizinha, sem pegar na emenda. Que aí eu venho, ó, passo aqui, sem descer na emenda. Olha que bacana. Isso, gente, é um caso de amor pelo cabelo. O cabelo ele vai ser muito grato a você. Ele te agradece com brilho, com vitalidade, com emoliência, com resistência, com a longevidade. Então, você vai acompanhar essa cliente, você vai ver que daqui 1 ano, 2 anos de cabelo com você, o crescimento dela já vai estar aqui, esse cabelo dela vai ser outro. Ele vai ser cheio, ele vai ter brilho, ele vai ter movimento, porque você está cuidando dele nos mínimos detalhes. Então, se você tiver esse raciocínio e trabalhar dessa forma, né, com esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no final, você vai conseguir alisar cabelos com alto nível de complexidade como esse que eu mostrei para vocês. Imagina só, se esse cabelo com esse alto nível de complexidade ficou tão bom, imagine um cabelo com menos complexidade. Um cabelo que só tenha uma coloração ou um cabelo que tenha uma raiz bem mais longa para você trabalhar, né? Ou um cabelo que chegou para você para fazer o alisamento pela primeira vez, né? Como que não vai ficar maravilhoso se esse com nível mais alto de complexidade ficou, né? Imagine os outros.
Então, espero que você tenha gostado dessa dica da prancha quando você for fazer neutralização no cabelo alinhado no secador e chapinha. Então, da próxima vez que alguém te disser que alisamento ético quebra o cabelo, você já sabe. Não é o alisamento que quebra, é a pessoa que está manipulando ele que está quebrando, né? Então depende de quem faz, de como faz e do que tem por trás. Se você é cliente e quer esse tipo de cuidado, ou se você é profissional e quer aprender o passo a passo, entender os ativos e parar de trabalhar no escuro, já aproveita e se inscreve no meu canal. Aqui tem vídeo toda semana com dicas, com conteúdos técnicos e casos reais como esse. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E se você quiser saber mais sobre o alisamento ético, já procura aí no canal desde a aula 1, tá incrível. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!